Secretário, a palavra. Secretário, precisa tirar o mudo. Boa tarde. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu, como secretário municipal de Transporte e Mobilidade, a pessoa de Joaquim Pereira da Silva, gostaria de agradecer a todos e aonde nós vamos iniciar uma abertura da audiência pública, apresentação dos estudos técnicos para fins de outorga de concessão para prestação e exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Cotia, operado com veículos de pequeno porte para transporte coletivo de passageiros na área de operação, englobando todas as linhas atuais do serviço alternativo do município de Cotia. Gostaria de ressaltar que, devido à pandemia, a audiência que em termos normais ocorreria de maneira presencial está acontecendo de forma virtual, tendo em vista o estado de calamidade e a necessidade de adoção de medidas que visem evitar a disseminação do Covid-19. Gostaria também de poder passar aos senhores que, durante toda a audiência, para fins de manutenção da ordem e da agenda de trabalhos, não haverá manifestação por vídeo ou áudio, exceto dos expositores. Expositores esse, que gostaria de cumprimentá-los, hoje fazendo parte da bancada virtual, na pessoa do ilustríssimo senhor doutor Ed Carlos Alves Lima, advogado municipal responsável pela consultoria jurídica em licitações, contratos e ajustes congêneres na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Justiça. E também gostaria de cumprimentar aqui, na pessoa do engenheiro Gabriel, representando a GPO Sistrans Engenharia, empresa especializada na área de engenharia de transporte, responsável pela atualização dos estudos econômicos do projeto básico para a delegação do Serviço Alternativo de Transporte Público Municipal. Gostaria que, ao término, vou ressaltar esse e-mail por algumas vezes, mas que todas as sugestões, questionamentos que fizessem através do e-mail da cetran.compras@cotia.sp.gov.br, até porque o objetivo dessa audiência é justamente nós recebemos contribuições. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Ed Carlos para as suas considerações. Muito boa tarde a todos, boa tarde, nobre secretário Joaquim, na pessoa de quem saúdo e agradeço o nosso excelentíssimo senhor prefeito Rogério Franco, prefeito deste município. Cumprimento também o Gabriel, responsável pela atualização dos estudos, membros que compõem essa mesa virtual. E já começo aqui fazendo uma primeira introdução do cenário em que nós atualmente estamos inseridos, desde meados de março, nós vemos acompanhando a pandemia de Covid-19 aqui no município de Cotia, sobretudo, que fez com que alguns serviços municipais, alguns serviços públicos municipais, eles tivessem que ser remodelados, reinventados. Então, a pandemia ela nos trouxe algumas dificuldades em relação ao seu enfrentamento direto, mas sobretudo na área da saúde, mas também nos trouxe algumas inovações do ponto de vista tecnológico na área de educação, como, por exemplo, as aulas serem feitas de forma remota para evitar a disseminação nesse momento de emergência sanitária. E hoje nós estamos aqui diante de um dia que eu diria que é histórico, pelo menos no município de Cotia, que é a realização de uma audiência pública em formato digital. Essa audiência pública ela é muito importante a participação da sociedade na formulação e implementação das políticas públicas, e na política pública de transporte essa participação é muito mais importante, porque quem é usuário é aquele que vai poder, de fato,
analisar esses estudos e poder trazer contribuições para que eles possam ser incorporados no futuro edital de licitação que vai ser lançado pelo município. Então, o serviço de transporte público municipal que estamos aqui a tratar, depois o Gabriel vai fazer essa explanação mais adentro em relação ao estudo e à modalidade do tipo de serviço, ele é um serviço público de característica essencial. Isso está dito na nossa Constituição Federal, no artigo 30, inciso 5, onde estabelece a competência dos municípios para organizar e prestar diretamente ou por meio de concessão ou permissão todos os serviços de interesse local, incluindo aí o de transporte coletivo, que tem essa natureza, essa característica de essencialidade. Então, o município, ele tanto pode diretamente, por meios próprios, comprando veículos, contratando motoristas, organizando uma frota, prestar esse serviço, ou ele pode, por meio do regime de concessão ou de permissão, fazer uma parceria com a iniciativa privada para que ela preste esse serviço, ela assuma, ela seja delegatária desse serviço público essencial. O serviço público de transporte, ele também está tratado na nossa lei orgânica municipal, lá no artigo 4º, e que estabelece que o município ele tem que prover, sempre com o objetivo de desenvolvimento das suas funções sociais e garantindo sempre, e visando sempre a garantia do bem-estar dos seus habitantes, o serviço de transporte público municipal. E também não só a prestação, mas caso decida, e aí os estudos aqui vão demonstrar essa decisão calcada em estudo técnico, fazer a regulamentação e a fiscalização desse serviço em âmbito municipal, estabelecendo inclusive as áreas de operação, a forma em que se dará essa contratação, os itinerários, pontos de parada e as respectivas tarifas. Então, tudo isso que hoje vai ser explanado aqui no estudo, tem uma base normativa na nossa Constituição Federal, na nossa Lei Orgânica Municipal e também na Lei 8.987, que é a lei que rege as concessões e as permissões de serviços públicos. Então, o que é uma concessão de serviço público? Ela é uma delegação da prestação feita pelo poder público concedente, no caso, o município de Cotia, sempre mediante licitação. A gente vai falar aqui um pouquinho do que é esse procedimento licitatório, que vai se dar na modalidade, antigamente nós tínhamos apenas a modalidade concorrência, mas atualmente, desde 1º de abril, com a promulgação da nossa Lei 14.133, a nova lei de licitações, possibilitou-se ali a possibilidade de estabelecer um diálogo competitivo para fazerem tantas concessões quanto as permissões de serviços públicos. E quem vai ser o operador é uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas que demonstra capacidade para o desempenho e vai executar sempre por sua conta e risco e por prazo certo e determinado no edital. E ela se diferencia um pouco em relação à permissão, que era um modelo que foi adotado anteriormente pela Lei Municipal 1479. Lá era previsto que o serviço alternativo de transporte público ele fosse por meio de permissão, porém esse instituto da permissão ele não se revela um instituto possível para esse tipo de concessão, em que eu tenho altos investimentos do parceiro privado. Então, nós tivemos que, inclusive, nesse meio caminho, readequar a legislação municipal para permitir, então, que esse serviço fosse licitado por meio de uma concessão. E dentro da concessão, eu tenho, só para que a gente possa entender, eu tenho 3 modelos em que eu posso fazer a concessão. Ela pode ser feita pelo modelo ordinário, em que eu estabeleço uma tarifa e essa tarifa é paga pelo usuário, que é comum no serviço de transporte. Ela pode ser uma concessão patrocinada, em que parte da tarifa ela é paga pelo usuário e outra parte ela é subsidiada pelo poder público, e a concessão administrativa, que é integralmente custeada pelo poder público. Em todos os modelos, seja de concessão ou seja de permissão, nós temos muito certo que a prestação ela deve ser de um serviço adequado, que vise o pleno atendimento dos usuários daquele serviço. Então, no âmbito municipal, o serviço de transporte coletivo ele tem que atender
essa ideia do serviço adequado. E o que vem a ser serviço adequado? Está disciplinado na própria Lei 8.987. É aquele que satisfaz com as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e a modicidade tarifária. Então, isso tudo engloba o que se entende por serviço adequado. Isso nos leva a crer que uma concessão, embora o poder público ele continua sendo detentor desse serviço, ele continua sendo detentor do serviço público, ele delega a sua prestação. Essa delegação ela não se faz de qualquer forma, não significa que a empresa ou o consórcio que vir ganhar essa licitação, ela vai poder executar esse serviço da forma que bem entender, sem regras, não. O poder público municipal, ele tem por obrigação, e aí essa obrigação, pela própria natureza, é de competência da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade, é a obrigação de fiscalizar, estabelecer normas para regulamentar a prestação desse serviço no âmbito municipal. Só que essa fiscalização, ela não ocorre apenas e tão somente pelo poder público. Ela tem que ocorrer por intermédio dos usuários daquele serviço. Então, é muito importante que os usuários eles tenham em mente os seus direitos e obrigações em relação a esse serviço que está sendo concedido. Então, nós, pelo menos assim, queremos que os usuários que vão acessar esse serviço público, eles possam, sempre que possível, ou por meio dos canais disponibilizados pela Secretaria, fazer as suas sugestões, as suas reclamações em relação ao serviço que está sendo prestado, para que o município ele possa sempre visar a prestação do serviço adequado e eficiente aos usuários desse serviço público. Então, como eu já tinha adiantado, a Lei Municipal 1479, ela vai reger o nosso sistema de transporte público no município de Cotia, e ela vai estabelecer duas modalidades, o convencional e o alternativo, em que o Gabriel vai explorar de forma mais detalhada, e esse serviço convencional já foi licitado, já vem sendo prestado, e nós estamos aqui a tratar, nessa audiência pública, do serviço de transporte alternativo, que, conforme a nova legislação, ele vai ser feito uma outorga por meio de uma concessão. Então, linhas gerais, em relação a um contexto geral, né, em que estamos inseridos, eu gostaria de deixar essas explanações e dizer que nessa audiência pública que estamos a realizar, nós não adentraremos a fundo ao edital da licitação, ao modelo da contratação, às cláusulas contratuais. Isso tudo ainda está embrionário, isso tudo ainda vai ser construído a partir desses estudos que serão apresentados aqui. Após essa apresentação dos estudos, isso será formalizado por meio de um processo administrativo e aí sim daremos início ao procedimento interno da licitação por meio da elaboração de edital, seguindo todos os passos e demais artefatos que constituem um procedimento de licitação, para depois nós lançarmos à praça esse edital e aí sim estabelecer a competitividade, estabelecer a fase externa da nossa licitação. Então, nesse momento, é importante frisar que não caberia aqui trazer ou explanar dúvidas em relação ao que será exigido na licitação, o modelo em si do edital, porque ele vai ser construído a partir deste momento. E aí, reitero que as sugestões, as contribuições dos participantes, ela se revela muito importante. Tanto é que para isso vai ser disponibilizado, né, como o nosso secretário já falou e vai repetir ao longo da nossa audiência, vai ser disponibilizado por meio eletrônico esse material, também essa audiência pública gravada, e quem não estiver aqui acompanhando conosco de forma ao vivo, vai poder assistir e vai poder fazer as suas contribuições através do e-mail que vai ser disponibilizado. Então, é muito importante, sim, a participação de todos. Eu acredito que, eu sempre falo que, às vezes, a administração, na sua realidade interna, ela comete alguns equívocos que podem ser corrigidos por meio da intervenção do particular, da intervenção do cidadão,
que impugna, que pede esclarecimentos, que lança questionamentos. Isso é muito importante para que a construção de uma licitação ela se dê de forma coerente, de forma eficiente, e que nós possamos fazer a entrega daquilo que é necessário, que é o bem maior para a sociedade, que é a prestação de um serviço público de qualidade e eficiência e que possa atender às finalidades a qual se destina. Então, agradeço desde já pela oportunidade de estar aqui nessa audiência pública, trazendo uma contribuição. Faço esse agradecimento em nome da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, na pessoa do seu secretário, Dr. Vitor Marques, e também fico à disposição durante a audiência para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigado, secretário. Obrigado, Ed Carlos. Bom, agradecer a apresentação já feita. Sou Gabriel Ferancic e eu sou um dos responsáveis pelos estudos técnicos de atualização que fundamentam o projeto básico desse edital. Como o secretário já colocou, essa audiência foi feita online, permitindo acesso aberto a qualquer pessoa interessada. O link foi amplamente divulgado pela secretaria. O edital de convocação foi publicado no dia 11 de junho, com uma antecedência importante para que as pessoas pudessem agendar a participação. E todas as instruções da audiência foram divulgadas nesse edital. E a apresentação que está sendo feita agora, como já confirmada pelo Dr. Ed Carlos, vai estar disponível na internet junto com a gravação dessa audiência. Então, o Dr. Ed Carlos comentou um pouco sobre o sistema de transporte, né, que é objeto. Nós temos no município hoje de Cotia o serviço chamado de convencional e o serviço alternativo, que é justamente aquele operado como linhas alimentadoras do sistema convencional. O objeto da licitação, então, é a concessão para exploração e prestação de serviço público de transporte coletivo alternativo de passageiros no município de Cotia, sendo que o serviço convencional não é abarcado pela futura licitação. Falando um pouco agora sobre o projeto básico, né, e as contribuições iniciais nossas para que a gente possa depois receber a participação de quem queira se manifestar e questionamentos pelo e-mail que o secretário já divulgou. Então, inclui no objeto da concessão, que vai ser publicado o edital, as obrigações inerentes à execução do objeto principal, que é o transporte coletivo, além de outras que são estabelecidas em edital e na legislação vigente. Entendendo com isso, o fornecimento, gestão, operação e manutenção dos equipamentos, hardware e software do sistema de cobrança eletrônica de tarifas e validação de créditos eletrônicos, que é o denominado sistema de bilhetagem eletrônica, totalmente integrado operacionalmente com o sistema de bilhetagem do sistema convencional, atualmente já implantado e podendo ser substituído pela adoção deste mesmo sistema sob conta e risco do concessionário. Também faz parte do objeto dessa concessão, então, fornecimento, a gestão, operação e manutenção dos equipamentos, hardware e software do sistema de monitoramento da frota de veículos de transporte coletivo do sistema alternativo e a cobrança de tarifa em dinheiro embarcado, obviamente, nesses veículos. Os investimentos inicialmente estimados nos estudos prévios de econômico-financeiros que subsidiam o estudo de viabilidade dessa concessão foi estimado em R$ 5.022.720. O valor anual do contrato de concessão foi estimado em R$ 23.846.400. Os serviços de transporte coletivo prestado pela concessionária serão remunerados por meio da receita arrecadada, composta pela cobrança da tarifa pública, fixada pelo prefeito municipal, observando as condições previstas no contrato de concessão e de eventual subsídio coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados, intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos usuários de transporte, e dentre outras fontes a serem instituídas pelo poder público. A tarifa de remuneração, então, aquela que vai ser oferida pela concessionária do sistema alternativo nessa outorga será de R$ 4,50 a partir da assinatura do contrato, devendo ser considerado prefeito dessa licitação como data base a data de apresentação
da futura proposta. A tarifa de remuneração do serviço alternativo poderá ser anualmente objeto de processo administrativo de reajuste, em concomitância ao reajuste da tarifa do sistema de transporte convencional. As gratuidades e os descontos tarifários do serviço público de transporte coletivo de passageiros do município de Cotia são aqueles previstos na legislação municipal vigente, sendo que esse edital não tem poder de alterá-lo. Todos os veículos da frota vinculada à concessão deverão atender às especificações do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e demais normas da legislação federal pertinente, CONTRAN, CONMETRO, CONAMA, inclusive a Lei 10.098, de 2000, regulamentada pelo Decreto 5296, de 2004, relativo à acessibilidade, bem como as estabelecidas ou que vierem a ser determinadas pelo poder concedente ou por outros órgãos assim competentes. O prazo de concessão será de 10 anos, contado da data de início da operação de serviços, podendo ser prorrogado por até igual período, por meio de aditamento ao contrato de concessão, previamente justificado em processo administrativo próprio e desde que atendido aos requisitos previstos no artigo 13, inciso 2, da Lei Municipal 1079 e suas alterações posteriores. O projeto básico foi realizado com o apoio de empresa de consultoria especializada, a qual eu aqui represento. A proposta de reorganização e racionalização do transporte coletivo de Cotia seguiu como orientação geral a manutenção das linhas itinerárias já existentes e a alteração da tecnologia veicular das linhas. O projeto básico, então, definiu esse conjunto de linhas com uma codificação prévia: Recanto dos Vítores Atalaia, Campininha Terminal Calcaia do Alto, Parque Miguel Mirizola Terminal Cotia, Mirante Recanto Suave, Jardim Lava Pés, quilômetro 23, Jardim Isis São Paulo 2, Nova Vida Atalaia Circular Centro, Turiguara Circular Upa Atalaia, Jardim Isis Rio das Pedras, Isis Granja Viana, Vista Alegre quilômetro 21, Araruama 21, Rosimeire 21, Mirante da Mata, quilômetro 23, Morro Grande Circular 3, Colina de Cotia, Upa Atalaia, Jardim Panorama, Jardim Tomé. Foram, então, estudados os itinerários para a análise dos custos operacionais baseado na distância a serem percorridas pelos ônibus dentro do projeto básico, e a partir daí foi calculado, então, a frota e a quilometragem total a ser rodada por mês nesse contrato de concessão. Então, a estimativa é que são necessários 75 veículos operacionais, com 5 reservas, no total de 80 veículos, e uma quilometragem rodada estimada por mês de 395.404 e alguns metros, aí, quilômetros por mês. Tá? Ou seja, quase 400 mil quilômetros rodados por mês, é a necessidade de disponibilização operacional de oferta de viagens pelo serviço alternativo, aí, do sistema alternativo de transporte coletivo para o município de Cotia. A partir dessa quantificação de quilômetros e frota, foi feita a análise da viabilidade econômico-financeira para justificar, então, aquela tarifa que já foi informada anteriormente. O julgamento da concorrência será pela maior oferta, previsto, obviamente, na legislação federal respectiva, sendo que o valor da outorga será equivalente a um percentual da receita tarifária bruta mensal. Poderão participar da licitação as empresas que tenham no seu objetivo social previsão de atividade econômica que inclua a operação de serviço de transporte coletivo de passageiros, que comprove o atendimento das condições e demais exigências do edital a ser publicado e da legislação em vigor. Será vedada a participação de empresas nas seguintes condições: declaradas inidôneas por ato do poder público ou suspensas do direito de licitar, de acordo com a legislação vigente. Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, impedidas de licitar, contratar, transacionar com a administração municipal e quaisquer órgãos da administração descentralizada, em liquidação de dissolução, enquadrada nas disposições contidas no artigo 9º da Lei 8666, suas alterações, que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores que sejam ocupantes de cargo, emprego ou função pública no município de Cotia, que tiverem controle societário ou sócios comuns, independente da participação societária, com outro proponente que concorra nessa licitação. O doutor Ed Carlo comentou sobre a possibilidade de participação em consórcio, que é o que prevê a lei, mas tecnicamente a sugestão hoje do projeto básico é não admitir empresas reunidas em consórcio, até porque Cotia já possui uma empresa contratada e entende-se que é mais eficiente do ponto de vista da gestão e da fiscalização do poder concedente haver uma única empresa
sendo contratada para o serviço alternativo. Então, a questão do consórcio é para promover uma melhor eficiência de gestão e de capacidade de supervisão e fiscalização por parte da secretaria aí, representada hoje pelo secretário Joaquim. Enfim, essa disposição tem um caráter técnico de eficiência e é a previsão de publicação desses termos no edital. Obviamente, até o edital final, algo poderá ser revisto em função aí de colaborações e sugestões de quem venha a se manifestar aí no processo devido à audiência publicada. O prazo limite para apresentação de esclarecimentos, como previsto em lei, a comissão de licitação será de 5 dias úteis, contados retroativamente da data definida para entrega dos envelopes de abertura da licitação, e as consultas serão respondidas por escrito por intermédio de e-mail a todos os interessados. A concorrência será realizada em 3 fases: regularidade, documentação de habilitação apresentada pelas licitantes, a proposta financeira, divulgando a classificação final das propostas vencedoras da licitação, e, por fim, homologação do resultado do julgamento e adjudicação do objeto da concorrência, a verificação do cumprimento pela licitante declarada vencedora das exigências formuladas para a celebração do contrato de concessão. O projeto básico vai fazer parte como anexo do edital, então outras informações mais detalhadas, como regulamento, característica da frota, todas serão publicadas junto com o edital, em maiores detalhes, e com a publicação do edital, obviamente, então, quem queira poderá questionar, poderá realizar perguntas também após a publicação do edital, a partir da divulgação desses detalhes completos da licitação. Eu agradeço a oportunidade de colaborar com o Dr. Ed Carlo, com o Dr. Secretário Joaquim, e fico à disposição dos senhores aí para o encerramento dessa audiência. Secretário. É que deu um probleminha aqui, mas já está sendo resolvido aqui. Bom, eu gostaria, a princípio, de agradecer ao doutor Ed Carlos, ao Gabriel, engenheiro Gabriel. Gostaria só de ressaltar, como o doutor Ed Carlos falou, que aqui não é um edital final, mas sim um edital para que nós possamos ter aí alguns questionamentos, alguma contribuição, para que a gente possa vir e finalizar um edital aí a contento. Gostaria também de agradecer pelo apoio indescritível que o prefeito Rogério Franco vem nos dando, e gostaria de, mais uma vez, ressaltar que qualquer questionamento, qualquer contribuição que queira nos dar, sugestão, que façam pelo e-mail cetran.compras@cotia.sp.gov.br, que nós estaremos recebendo isso num prazo de 5 dias úteis, finalizando no dia 21 de julho, e aonde eu posso garantir para os senhores que nós vamos olhar e-mail por e-mail, nós vamos responder um a um todas as sugestões, questionamentos, contribuições, e nós vamos estar publicando também isso no site da Prefeitura, para que os senhores possam estar também acompanhando tudo na íntegra. Gostaria também de ressaltar que esse vídeo, após a audiência, ficará disponível no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Transporte e Mobilidade. Eu acredito que nós não tenhamos muito mais o que dizer. Eu quero agradecer mais uma vez aí ao doutor Ed Carlos, ao Gabriel, a todos os senhores que foram possíveis nos acompanhar. Agradeço do fundo do meu coração e dou por encerrado essa audiência pública. Uma boa tarde a todos. Perdão, doutor Ed Carlos, gostaria de fazer uma consideração? O áudio dele está fechado. O Gabriel também não está ouvindo.
Obrigado, secretário. Na verdade, eu peço desculpas, eu estava tentando me manifestar aqui, o áudio fechado. Eu só queria fazer duas ponderações antes de dar conclusão, até a título de esclarecimento. Uma primeira é que esses estudos apresentados pelo Gabriel, eles são os estudos prévios de viabilidade, como ele bem disse, e vai compor, obviamente, o processo de licitação. Então, só para que nós possamos entender, a administração ela não simplesmente deflagra uma licitação por sua conta e risco, ela se vale, lógico, de um estudo técnico, um estudo feito por uma equipe especializada, e através desse estudo de viabilidade é que eu decido pelo próximo passo, que é dar continuidade, dar deflagração ao procedimento de licitação. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e esse estudo é esse que nós estamos vendo, que vai compor esse processo, essa fase interna da licitação. O segundo ponto é que, não obstante estejamos diante de uma nova legislação de licitação, a 14133, vigente em todo o nosso país desde o dia 1º de abril de 2021, ela não será aplicada neste procedimento licitatório. Né? A lei, como nós sabemos, ela previu a possibilidade do gestor ele optar por um regime ou outro, e não podendo combinar os dois regimes, e nós ainda estamos num momento de maturação, no momento de estudo, no momento de preparação para se adequar a essa nova legislação. Temos aí um prazo de 2 anos para que isso ocorra. Então, só a título de esclarecimento, a lei que vai reger a futura licitação é a Lei 8666, a conhecida, a velha Lei 8666, que possivelmente, após 2 anos, será revogada pela 14133. Então, é só isso que eu queria agregar a título de esclarecimento, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, terminando as suas considerações, então eu vou dar por encerrado essa audiência. Eu agradeço mais uma vez por todos e por todas que têm aí que nos acompanharam, e mais uma vez ao engenheiro Gabriel e ao doutor de Carlos. Uma boa tarde a todos.